Trabalhai com amor, boa vontade e respeito fraternal. Então, o Santo Irmão Aldo inicia. Amados irmãos e irmãs da Igreja Apostólica, é com grande alegria que eu, irmão Aldo, vos recordo. Imenso é o poder divino que repousa sobre a nossa Igreja e sobre o nosso povo fiel. Vivemos sustentados pelo infinito amor de Deus Pai e pela força do seu Espírito Santo. Contamos também com a proteção e o amparo do nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e com a minha intercessão como profeta do Senhor. E ainda com o auxílio dos santos e dos anjos de Deus, que amparam e guardam todos aqueles que permanecem fiéis. A missão que recebemos do Pai Celestial é clara. Então, o Santo Modo ele descreve a missão: crescer espiritualmente, desenvolver a obra e trazer muitas almas para o reino de Deus, ampliando sua presença e seu domínio de amor aqui na terra. Contudo, para que essa missão se cumpra, é indispensável que haja união, amor, companheirismo e boa vontade entre todos os apostólicos. A palavra de Deus nos ensina: e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Assim também é com a Igreja. Sem união não há força, sem amor não há vitória. Por isso lhes afirmo, a união é a base da nossa vitória. Então ele continua: cada pastor, obreiro, regente, músico, corista e membro da Igreja Apostólica possui um ministério essencial. O apóstolo São Paulo nos lembra que o corpo de Cristo é formado por muitos membros, que cada um tem sua função. Se todos os membros do ministério apostólico trabalharem com dedicação e humildade, haverá progresso e bênçãos abundantes. Por isso vos peço, trabalhai com amor, com união, boa vontade e respeito fraternal. Eu, irmão Aldo, dependo do amor e da boa vontade dos pastores, do constante esforço em me ajudar em cumprir suas escalas com dedicação e zelo pelo povo de Deus. Também necessito da sua dedicação, também dos obreiros, dos regentes, dos músicos e de todos os coristas, que devem servir a Igreja com alegria, sem criar obstáculos ao trabalho do seu irmão e mantendo sempre a amizade fraterna entre si. Do mesmo modo, precisamos da união de todos os membros e de cada família. Se as famílias forem unidas, haverá grande progresso dentro da obra, e assim o amor florescerá nos corações, despertando o sincero desejo de ajudar uns aos outros em favor do bom desenvolvimento do trabalho que realizamos para Deus Pai e para os seus santos. É necessário que haja companheirismo e respeito entre todos. O Senhor Jesus nos ensinou a regra de ouro. Jesus diz: tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Portanto, não façamos ao nosso irmão aquilo que não gostaríamos de receber. Devemos evitar contendas e discussões, pois estas geram sentimentos contrários do amor fraternal. Elas dividem os corações e enfraquecem a obra. O apóstolo São Paulo também advertiu, à época: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nosso propósito é unir e somar, diz o Santo Irmão Aldo, nunca separar ou diminuir alguém. Jesus ensinou aos seus discípulos: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Portanto, o convite que eu, irmão Aldo, vos faço é este: trabalhai com amor, boa vontade, respeito e companheirismo, servindo uns aos outros com humildade e uma amizade sincera. Pastores, obreiros, regentes, músicos e coristas, vosso ministério é precioso. Cumpri-o com amor, zelo e responsabilidade, lembrando que o serviço ao povo é, na verdade, o serviço ao próprio Deus.
Pastores, servi o vosso ministério com lealdade aos princípios da fé e da justiça. Buscai sempre salvar almas para o reino dos céus, lembrando que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sejam exemplos de dedicação, de humildade, de paciência e fidelidade, guiando o rebanho com amor e verdade. Aqueles que acolherem estas minhas orientações e praticarem a união, o respeito e servirem com amor, serão bem-sucedidos em suas realizações. Como está escrito, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como primaz de nossa igreja, desejo de todo o coração que permanecemos unidos em um só espírito, movidos pelo sincero desejo de ajudar uns aos outros. Somente assim nossa igreja será forte, vitoriosa e fiel à missão que recebeu do Pai Celestial. Os que compreenderem esta palavra e acatarem estes ensinos e procederem conforme lhes peço, ele retoma de novo, certamente serão bem-sucedidos em suas realizações e bem-aventurados em sua vida e em seu ministério. E ele conclui, pois está escrito, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Amém. Portanto, aqui está a mensagem do Santo Irmão Aldo. É uma palavra, uma mensagem muito linda. Ele trabalha de forma bem clara a respeito da união que nós devemos ter e da boa disposição para trabalhar para a obra. Mas o Santo Irmão Aldo, em pequenos parágrafos, ele esclarece coisas muito importantes que nos abrem um caminho para nós meditar. Por quê? Nesta mensagem, o Santo Irmão Aldo define qual é a missão da Igreja Apostólica. Ele define qual é a meta. E alguém pode dizer, bom, meta? Sim, meta. Pode ver que ele fala que é uma meta. E aí, por que precisamos meditar nisso? Todos aqui, ao iniciar deste ano, criaram metas. Uma pessoa, para ela viver na Terra, ela tem que ter um objetivo, um sentido na vida. Mas o Santo Irmão Aldo esclarece qual é a maior meta que nós devemos ter, porque Jesus disse, buscai o reino dos céus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. As metas que o Senhor definiu materialmente falando, enfim, pode ser cumpridas sim, mas a maior meta que nós devemos ter é que o Santo Irmão Aldo ele define como a nossa missão. E quando falamos missão, é que nós vamos ter que executar até o fim de nossa vida. Ele diz que é crescer primeiro, ele categoriza, crescer espiritualmente, e aí ele divide. E após isso, então, ajudar a trazer mais almas para o reino dos céus, que é a Igreja Apostólica. E depois ele ainda deixa claro, por que fazer isso? Para poder trazer para a terra, ele diz, exatamente, a presença de Deus e o domínio de Deus através do amor de Deus. Queridos irmãos, queridos espectadores, Jesus Cristo foi um dos primeiros seres que veemente ele viveu assim como os profetas que vieram antes de Jesus, mas Jesus é um exemplo claro que viveu exatamente esta missão. Ele, primeiramente, Jesus, em seus 30 anos, antes de iniciar o seu ministério, até tem um hino que canta, Jesus, ele ficou ali dos seus primeiros 30 anos de forma, ele quase não aparecia, pode ver que nós quase não houve história de Jesus, mas Jesus ele se preparou grandemente para realizar seu ministério. E perante a Sagrada Escritura mostra que Jesus, ele, quando criancinha, ele foi crescendo também espiritualmente. A sabedoria de Jesus crescia ao modo que ele crescia, como nós crescemos de estatura física. Jesus, então, ele cresceu espiritualmente e foi uma das primeiras pessoas que mostrou o verdadeiro amor de Deus na terra. Toda a humanidade que à época pôde estar ao lado de Jesus, foram os primeiros a sentir o verdadeiro amor. Eles se sentiram acolhidos, porque Jesus fazia a gente se sentir acolhido. Jesus, ele via em nós a esperança que nenhum de nós, às vezes, encontramos em nós mesmos. Às vezes, nem o Senhor tem fé de que o Senhor é capaz de algo, mas Jesus foi a pessoa que tinha fé na gente, ou seja, ele
via que havia esperança em nós. Por quê? Veja que ele teve esperança em Maria Madalena, que era uma senhora que era escravizada pelo pecado. Perante a sociedade ela já não tinha mais valor, mas Jesus viu um valor tão magnífico nela que deu a ela o amor dele, ele perdoou, não decretou a morte dela. Vejam bem, Jesus, o príncipe da vida, não decretou pena de morte a Maria Madalena, mas ele deu a pena da vida eterna, não uma pena no sentido ruim, mas judicialmente falando, a pena que ele aplicou foi a pena da vida eterna, porque o Santo Irmão, em uma mensagem, ele esclarece: Maria Madalena, depois de perdoada, se tornou uma das maiores e fiéis seguidoras de Jesus Cristo na terra. Ela se tornou uma grande santa, porque ela recebeu o perdão e reconheceu o perdão que tinha recebido. Isso o Santo Irmão deixa bem claro, para que ninguém tenha dúvida. Mas por que estamos meditando nesta meta que o Santo Modo define? Porque é exatamente isso que vai fazer a igreja se unir. Nós não temos um propósito? Ajudar a salvar almas e crescer espiritualmente? Quando eu tenho uma meta clara, eu nunca vou parar para poder criar obstáculo na vida dos outros. Porque uma pessoa que cria obstáculo por regente, ou para os regentes, cria obstáculo para os músicos que, enfim, tocam no teclado, outros que, enfim, aquele que fica procurando problemas, na verdade ele não está com paz dentro de si mesmo. Por isso que ele procura tirar a paz do outro, porque ele não está em paz. Ou seja, ele não está claro na vida dele a missão dele que nós recebemos de Deus, que era primeiro crescer espiritualmente. E alguém diz, mas por que o senhor está falando isso? Porque nós precisamos, irmãos, primeiro melhorar a nós mesmos, para depois entregar às outras pessoas o bem. Nós só vamos ajudar os outros quando nós nos sentirmos em paz. Aí nós vamos dar o casal, o esposo vai dar para a esposa para o esposo, para os filhos, nós vamos dar coisas boas, porque nós vamos ter a verdadeira paz de Jesus, porque estamos caminhando, crescendo espiritualmente. E o crescer espiritualmente, ele inicia quando o senhor está sentado aqui prestando atenção. Mas não somente a atenção, precisa aplicar o que estamos aprendendo. Além disso, nós precisamos meditar no seguinte: a igreja apostólica, ela exercita aquilo que Jesus disse aos apóstolos. Nisso, ele diz, nisso o mundo, enfim, conheceria que os apóstolos eram. Os apóstolos é também nós, porque nós seguimos Jesus. O mundo conhecerá que nós somos discípulos de Jesus se nós vivermos em amor um com os outros. Mas para nós amar, nós temos que deixar o mundo de lado. Por que o mundo? Porque tudo que nós vivemos na nossa vida, os sabores e dissabores da vida, são escolhas nossas. Como? Aí alguém pode dizer, ora, mas Jesus não disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencerás. Está claro o que Jesus disse. Olha o que ele diz, no mundo tereis aflições. O mundo é onde o príncipe das trevas impera. O mundo é um mundo de aflições. Então ele foi claro, no mundo tereis aflições. E como que são essas aflições? Ora, nós realizamos negócios aqui na sociedade, por exemplo, deste município, deste distrito. O senhor realiza negócio no dia a dia com pessoas que são do mundo. Logicamente, a empresa onde nós trabalhamos, o serviço público, enfim, como que foi criado a Constituição, enfim, foi idealizada por pessoas não apostólicas. Ou seja, por mais que elas buscassem ter ali uma pessoa, por exemplo, dono de uma empresa, ele vai definir a visão dele, missão, visão e valores. Por mais que ele tenha um bom senso, ainda assim ele não tem a inspiração perfeita. Então, nós estamos vivendo ainda no corpo, no mundo. Os negócios que o senhor faz, geralmente, é com pessoas que não têm a mesma fé que a nossa. Por isso que, às vezes, algumas pessoas tentam ganhar vantagem em cima de nós. Algumas pessoas, enfim, tentam corromper os bons costumes, às vezes tenta, como diz dentro da sociedade, às vezes ele tenta ganhar uma vantagem em cima do Senhor, porque são pessoas do mundo. Então Jesus não estava errado, no mundo tereis aflições. Quem que fez Jesus sofrer? Quem que deu açoitadas no corpo santíssimo de Jesus? Quem fez Jesus chorar
lágrimas, quem fez Jesus sentir toda a dor, foi o mundo. Porque quando chegar agora na Páscoa, o coral vai preparar, talvez aqui, mas em muitas congregações vocês vão cantar Oratório na Cruz. Pensem bem naquela parte que diz, então, o príncipe do mal abriu os portões das trevas e soltou todos o império maligno para destruir Jesus. Então, quem fez Jesus sofrer foi o mundo. E nós, aí o Senhor diz, por que o Senhor está falando isso? Porque às vezes eu estou sofrendo e achando que é porque eu estou no mundo. Não, veja bem, palavra do Santo Irmão Aldo, nesta igreja só não é feliz quem não quer. Por quê? Porque a igreja apostólica é um pedacinho do reino dos céus. Aqui dentro, no meu lar, não era para mim sofrer igual o mundo sofre. Por quê? O meu lar não deveria ser um reflexo do mundo, correto? O mundo é mundo, meu lar é meu lar, a minha vida é minha vida. Quando o Senhor se batizou e entregou-se à igreja apostólica, o Santo Irmão deixa claro, tornou-se um patrimônio de Deus e Deus vai cuidar. Ele diz, o mal não lhes toca mais. E ele deixa claro, problemas de desemprego, doença, todos nós vamos ter. Aí o Senhor diz, por que está falando, talvez estamos meditando nisso? Porque, irmãos, veja bem, eu fico doente, eu não devo culpar a Deus pela minha doença. Por exemplo, uma pessoa que ela tem pressão alta, diabetes, eu, querendo ou não, também tenho parte de culpa nisso, porque quem não se alimentou corretamente foi eu. Então não foi Deus que me deu a doença. Eu que não cuidei da minha saúde. Mas a Santa Avó Rosa, com a misericórdia de Jesus, ela ainda vai nos aliviando. A gente vai usando água, óleo ungido e vai aliviando. Do contrário, se o senhor, por exemplo, é uma pessoa que busca ter uma vida... Agora um exemplo rápido e prático. O senhor busca ter uma vida saudável. O senhor se alimenta bem, enfim, faz a sua caminhada, porque academia não é para apostólico. O senhor faz uma caminhada para ter saúde, como o Santo Irmão deixou claro, que faz bem para a saúde. Qual que é a probabilidade do senhor ficar doente? Diminui. E qual que é a probabilidade da Santa Avó Rosa lhe abençoar ainda mais porque o senhor está fazendo sua parte? Aumenta mais a probabilidade. Então, quando eu estou doente, ou às vezes eu estou sofrendo, não devo culpar a Santa Avó Rosa. Muitas escolhas foram minhas. Às vezes a minha vida não está indo bem no meu lar. Por quê? Porque eu trouxe o mundo para dentro do meu lar. E aí alguém pode dizer, mas por quê trouxe o mundo? Porque às vezes eu não estou obedecendo a igreja como ela sempre ensinou, como o Santo Irmão Aldo sempre ensinou. Queridos irmãos, nós devemos ser sinceros. A vida, ela é simples de ser vivida. É só praticar o que a igreja ensina. É só isso. Nós vamos ter uma vida melhor? Vamos. Os casais vão ser felizes? Vão. E nós devemos ser fiéis no nosso ministério, porque quando eu estou crescendo espiritualmente é isso, eu estou buscando melhorar. E aí eu vou dar exemplo às pessoas da sociedade. Por quê? Aí o senhor agora vai entender. Porque se o senhor está vivendo uma vida totalmente ao contrário, está sofrendo e padecendo como no mundo, a pessoa que está no mundo, ela já está triste, ela já está abatida, ela já tem desânimo. Se o senhor também está desanimado, triste, abatido, o senhor vai ter alguma coisa boa para dar para essa pessoa? Uma pessoa que já está triste não precisa de mais tristeza, ela precisa de alegria. Então nós, apostólicos, devemos ter a missão de ser felizes nessa terra, de fazer o bem e de colher bons frutos das nossas escolhas. A escolha está na mão de cada um neste ano, vai depender somente de nós. E não para por aí, queridos irmãos. Aí o senhor pergunta, por que devemos ser exatamente fiéis? Porque a fidelidade a Deus é o que faz a gente estar num elo perfeito. No casamento, o que sustenta um casamento feliz? Além do respeito, além de todos os outros componentes, o que faz um casamento ir até o fim é a fidelidade, é o respeito. Sabe por quê? Porque nós devemos sempre perdoar. Por que nós ainda, às vezes, aqui dentro do nosso ministério, enfim, não nos unimos? Porque lá em casa eu não estou unido com a minha família. Porque o perdão, irmãos, deve ser dado para todos. Às vezes o irmão fala de mal do Senhor, enfim, mas o perdão, ele deve ser dado. Porque perdoar é tirar do coração a mágoa, a desforra, desejar o mal dele. Isso é perdoar. E aí, no casamento, o esposo e a esposa está indo bem, mas aí algum quebra a fidelidade com uma relação extraconjugal ou algo assim.
o perdão, essa pessoa que sofreu isso, ela tem que dar o perdão, porque ela vai se libertar daquele mal. Não foi ela que fez, mas ela tem que perdoar o outro. Só que aí vem o caso, perdoar e confiar são coisas diferentes. Porque alguém pode pensar, se a minha esposa vai me perdoar sempre, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, ou o esposo. Não. O perdão será para sempre. 70 vezes 7 que Jesus disse é que eu tenho que perdoar sempre. Agora, a fidelidade no casamento, aí já é outra história. Porque a fidelidade, ela é construída. A pessoa quebrou a sua fidelidade, é igual um vaso de flor, um vaso, uma jarra de cristal. Ela caiu e quebrou. O senhor pode até usar uma cola especial de vidro e consertar novamente. Ela será a mesma? Nunca mais será a mesma. Ela será um jarro de cristal quebrado que foi consertado e, logicamente, será mais frágil. A confiança, ela é assim. Quebrou a confiança, a senhora e o senhor pode até tentar confiar de novo, mas nunca mais será o mesmo. É igual o dono de uma empresa que tem um funcionário, que o funcionário vai lá e, às vezes, tira recursos financeiros da empresa sem o senhor dar permissão a ele. O senhor vai confiar em colocar ele de novo no mesmo lugar? Propriamente é quase difícil a gente confiar, porque a pessoa quebrou a confiança. Mas o perdão eu vou dar a ele, porque, coitado assim, devemos ter misericórdia. Poxa, ele me logrou, mas ele não sabe o que está fazendo. Assim como aqueles que mataram Jesus não sabiam o que estava fazendo. O perdão será eterno, mas a confiança, para que todos entendam, aí cabe a cada um, porque confiança ela é construída. E às vezes a confiança de um casal leva 15, 20 anos. Quebrou em um dia, nunca mais será a mesma, porque é igual uma jarra de cristal, nunca mais é a mesma. Mas o perdão será eterno. Então, para finalizar a mensagem, o que nós precisamos para nos unir? Perdoar. Perdoar todos indistintamente e ajudar uns aos outros. Como ajudar? Continue assim, o coral cante bem, se una os regentes, irmãos membros, os senhores que às vezes estão sempre como membros, vamos realizar um ministério. Às vezes o senhor tem um dom, às vezes tem vontade de cantar, venha exercer algo. Ou às vezes o senhor frequenta o coral e tem vontade de pregar. Então vamos pregar, irmãos. Faça, enfim, se torne diácono, diaconisa, e aí, passado o período, faça o teste de pregação. Vamos trabalhar com ânimo e vamos perdoar uns aos outros e vamos sempre se lembrar qual que é a meta, crescer espiritualmente, mas para crescer eu preciso colocar em prática tudo que a Igreja Apostólica ensina. Na próxima semana, inspirado pelo Santo Irmão, o Conselho vai trazer outra mensagem. Escute e aplique. Na outra semana, escute e aplique. E sempre, escutou, aplicou. Disciplina e doutrina. E tudo dará certo em sua vida. Por quê? No mundo tereis aflições, mas o mundo já jaz no maligno. O que é do mundo, o que é de Deus é de Deus. Nós fomos feitos para ter paz e para ser felizes. Se eu ainda não encontrei a felicidade, como diz Santo Irmão Aldo, nesta igreja só não é feliz quem não quer. E aí, para finalizar, o senhor pode dizer, mas por que o senhor disse que nós podemos ser felizes? Porque há irmãos entre nós tão fiéis que foram curados sem saber. Há uma irmã que ela foi curada de um câncer sem ela saber. Ela, enfim, houve ali uns fatos naquela semana e o Santo Irmão Aldo em sonho orientou a ela para ela ir ao médico. Mas ao chegar no médico, ela fez a ressonância, enfim, aquilo que precisava, e o médico perguntou para ela, ora, a senhora fez uma cirurgia? Ela disse, não fiz cirurgia. Ele disse, pois é, aqui tem uma cirurgia. Ou seja, a retirada do câncer já foi feita. Ela não precisava mais fazer a cirurgia propriamente dita. Ela foi curada sem mesmo ela saber. Então, queridos irmãos, o poder da igreja está aqui, está à medida de todos. Mas só irá receber milagres, bênçãos e viver feliz aqueles que forem, e eu finalizo com a palavra do Santo Irmão Aldo, fiéis apostólicos. Amém. Para finalizar, ainda ouviremos glorioso céu de luz.